Que a graça e a paz do nosso Senhor permaneça e reine em nossas vidas. Oremos. Pai querido, muito obrigado por mais um domingo. Muito obrigado por poder iniciar a semana na tua casa, desfrutar aqui da comunhão dos santos, da tua presença, poder ter um tempo para amadurecermos a nossa fé através do estudo da tua palavra. Somos gratos porque temos essa oportunidade. Apresentamos os nomes dessas pessoas que estão nessa caixa, como a gente ora todos os domingos. Nosso desejo é que eles sejam alcançados pela mensagem do Evangelho, que esse alcance se dê através do testemunho de vida dos teus servos que moram próximo, e que essas vidas sejam impactadas pelo teu Santo Espírito, se convertam e congreguem em alguma igreja. Oramos também pelo culto à noite, que seja um culto marcado pela tua presença, que vidas sejam salvas e edificadas. Aproveitamos também o momento, continuar orando pela tua serva, Diaconisa Maria do Rosário, que está naquele leito do hospital. Pedimos um milagre teu para que a saúde dela venha a ser restabelecida, que ela ganhe mais peso, volte todas as suas funções e possa sair daquele hospital com a saúde totalmente restaurada para edificar a sua fé e engrandecer o teu nome. Nós pedimos isso agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom, estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Até domingo passado nós estudamos o capítulo 1, chegamos até o versículo 14. Então Paulo está falando da salvação, mostrando que a salvação foi uma obra da Trindade. O Pai separou, o Filho salvou e o Espírito selou. Depois que Paulo mostra isso para os crentes de Éfeso, ele ora para que tudo aquilo que ele ensinou, para que tudo aquilo que ele mostrou, penetre na mente e no coração, fique enraizado na vida dos crentes de Éfeso. E é o bloco que vamos estudar hoje, versículos 15 ao 23. Eu pedi que vocês estudassem em casa, né? Então, nesse bloco, Paulo faz uma oração pela apropriação das bênçãos espirituais, certo? Então Paulo, depois de mostrar a salvação, o que ela representa, como ela foi processada, agora Paulo ora para que essas bênçãos da salvação sejam apropriadas na vida dos crentes de Éfeso. No versículo 15, Paulo mostra aqui o motivo da oração. Põe lá o versículo 15, Bia. Versículo 15 de Efésios 1. Então olha o que Paulo diz lá. Ó, versículo 15. Por isso, ouvindo eu a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Ele ora aqui. Então, ele começa mostrando o motivo da oração dele. O motivo da oração é a respeito da fé e do amor que havia nos crentes de Efésios e que precisa fazer parte da nossa vida. Paulo gosta muito de trabalhar sobre essas virtudes, fé, esperança e amor. Vocês verão que 1 Coríntios 13, né? Logo no capítulo 13 ele fala sobre a supremacia do amor, e no finalzinho ele fala assim: agora permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, porém o amor é o maior de todos. E aqui Paulo está orando para que a fé, aquilo que os crentes de Éfeso haviam crido em Jesus, não se aparte da vida deles. E para que o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor ao Evangelho, a obra de Deus, continue. Então esse é o motivo da oração. Agora o conteúdo da oração, Paulo vai mostrar no versículos 16 a 23. Ele começa no versículo 16 com agradecimento. Olha lá. Versículo 16, agradecimento. Paulo agradece e ele fala aqui, ó: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, quando Paulo ia orar, ele lembrava dos crentes de Éfeso, o motivo da oração era dar graças a Deus. Paulo pede também, a gente vai ver, mas ele começa agradecendo os crentes, agradecendo a Deus pelos cristãos, pelos crentes
da igreja de Éfeso. E pelo que agradece, antes, pela fé deles, pelo amor deles, né? E ele fala aqui, olha, quando eu lembro de vocês, eu sou levado a dar graças a Deus. E aí fica uma pergunta para nós. Quando as pessoas vão lembrar de nós nas nossas orações, será que realmente eles têm motivo para dar graças a Deus? Ou só pede, né? Será que quando alguém vai orar pela Fabiana, Deus cura a Fabiana, Deus abençoa a Fabiana, e não tem nenhum motivo, Senhor, obrigado pela vida da Fabiana, porque ela é presente na igreja, né? É tua serva, Deus, obrigado pelo diácono Adelso. Todos nós temos alguma coisa para oferecer, né? As nossas qualidades. E quando a gente ora por alguém, nós devemos ressaltar isso, agradecer a Deus por aquilo de bom que a pessoa faz, mas principalmente por aquilo de bom que a pessoa é. E a pessoa só faz alguma coisa de bom se ela realmente for boa, certo? Então, a gente tem motivos para dar graças a Deus pela vida das pessoas. E Paulo tinha motivos para dar graças a Deus pelos crentes da igreja de Filipe. Ele começa a orar ao Senhor, né? E ele fala assim para os crentes, olha, sempre que eu vou orar, que me lembro de vocês, eu dou graças a Deus. Então ele começa com agradecimento. E agora vem o pedido. Veja que nós fazemos o contrário, né? Nós quase não agradecemos, mas nós somos peritos em pedir. Pedimos, né? Sexta-feira eu fui pregar um mini sermão numa igreja do amigo meu, ali perto da Ana Costa, e toda sexta-feira é oração. Eu fui falar sobre oração, inclusive até gravei lá no YouTube. Eu coloquei benefícios da oração, 3 benefícios que eu numerei. O primeiro deles eu coloquei que a oração, o essencial da oração é estreitar o nosso relacionamento com Deus. Essa é a base da oração. E eu disse, e volto aqui a repetir, se você tem um amigo que sempre que você o encontra ou ele te encontra, ele te pede alguma coisa, vai chegar um dia, se você vir ele de longe, você já se esconde. O cara já vem pedir. E a gente às vezes faz assim com Deus. Quando vai encontrar com Deus, Deus eu quero. Deus atende, Ele sabe, né? Ele não vai negar, Ele não vai se esconder de nós. Mas Ele também gosta que a gente agradeça, que a gente tenha um tempo para conversar com Ele. Lá no Éden, Adão não precisava de nada, Deus tinha dado tudo para ele. Mas a Bíblia fala que na virada da tarde Deus descia para conversar com ele, né? E acredito que Deus chegava, Adão, como é que tá? Tudo bem aí? Gostou de tudo que eu fiz, né? As plantas aí, as frutas? Está gostando do sabor? Olha, a mulher que eu fiz para você, gostou, Adão? Então eu creio que Deus batia um papo com Adão antes do pecado, né? Deus também deseja conversar conosco. Lá em Êxodo 33, do 7 a 11, a Bíblia fala que Moisés todos os dias saía do arraial, ia lá para um lugar, uma tenda que ele montou, que chamava Tenda da Congregação. E o versículo 11 fala que lá Deus falava com Moisés face a face, como alguém fala com um amigo. Então Deus deseja ter esse tempo conosco, né? E a oração, antes do pedido, é isso, é agradecimento. Lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Está lá no meio, no começo olha, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Muita gente esquece do Pai Nosso, mas só quer o pão nosso. Mas quem dá o pão nosso é o Pai Nosso. Então precisamos primeiro falar com o Pai Nosso. Bom, depois de agradecer, agora sim, Paulo pede, versículo 17 a 19. Vamos ler para a gente entender, depois voltamos para a apostila para ver o que Paulo pede aqui, versículo 17. Ele ora, agradece, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, lembra que Paulo sempre coloca Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, ou Jesus Cristo nosso Senhor. O Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, dos versículos 17 a 19 tem um pedido.
E o que Paulo pede? Paulo fala assim, eu peço a Deus que vos conceda, que conceda para vocês, que dê a vocês. E o que Paulo pede para que Deus conceda, dê aos crentes de Efésios? Paulo pede aqui, sabedoria, revelação e iluminação. 3 coisas importantes, né? Se nós fôssemos pedir, nós íamos pedir: eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero um emprego novo, né? Eu quero uma boa conta bancária. Isso é bom, né? Mas Paulo pede outras coisas, né? Não são bens materiais, mas aqui são bens intelectuais da razão. E alguém gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Sabedoria, revelação e iluminação são palavras sinonímicas ou são diferentes? O que significa cada uma? Alguém consegue explicar com as suas próprias palavras? Ou não? Ou será que eu vou embora sem aprender com vocês? O que é sabedoria, o que é revelação, o que é iluminação? Nada a declarar? Vocês não tiveram nenhuma iluminação, nenhuma revelação do que significa isso? Nenhum revelamento aí? Gente, vamos começar com revelação. Revelação, revelar é tornar claro aquilo que está obscuro, mostrar, né? Quando a gente tira uma foto, né? Hoje em dia vai tudo no celular, mas antigamente a gente ia tirar, né? Tinha que mandar lá para revelar, para depois mostrar. Então Paulo está orando para que as verdades espirituais fossem reveladas na mente dos crentes de Éfeso, para que eles tivessem revelação, né? Quando a gente pega que a Bíblia olha que revelação Deus me deu aqui, Deus me revelou algo, está lá? E a maior revelação é a palavra de Deus, né? E Ele pode revelar de outra forma? Pode. Deus, conforme diz o próprio Efésios 3,10, Ele tem a sua multiforme sabedoria. Então, revelação é isso, né? Você vê alguma coisa que você não entende, opa, clareou minha mente, abriu minha mente, Deus me revelou. Iluminação é entender essa revelação. Então, olha, o crente, eu fui salvo, Deus me revelou que eu fui salvo. Agora eu vou entender o que é essa salvação. Olha, Deus me mostrou que eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Agora Deus vai me dar sabedoria para entender o que é isso. Então, iluminação é o entendimento a respeito da revelação. É você entender aquilo que te foi mostrado, que te foi revelado. E sabedoria? Sabedoria é a capacidade de colocar, de aplicar em sua vida aquilo que foi revelado e iluminado. Entendeu? O que me foi revelado? Que eu fui salvo pela Trindade. O Pai me separou, o Filho me salvou e o Espírito me selou. O que significa isso? Olha, a iluminação significa que agora eu sou filho de Deus. Eu estava no pecado, o Senhor planejou minha salvação, me salvou. Eu não sou mais inimigo de Deus, eu sou amigo de Deus. Eu já não estou no mundo, eu sou filho de Deus. E agora a sabedoria. Como é que eu vou colocar isso na minha vida? Como é que eu vou viver? Eu preciso viver diferente. Já que eu sou filho de Deus, eu não posso viver essa vida medíocre. Eu tenho que viver na altura de ser filho de Deus, no dia a dia, glorificar Deus, né? Viver com o caráter de mostrar Deus através da minha vida, de ser um testemunho da grandeza de Deus. Deu para entender, gente? É isso que Paulo pede para os crentes de Éfeso, e é isso que a gente precisa diariamente quando a gente lê a Bíblia. Olha, me revela isso aqui, Deus. Agora, opa, entendi. Deu entendimento. Agora eu vou pedir sabedoria para colocar isso em prática. Certo? Então, o que Paulo pede? Que Deus conceda para os crentes de Filipos espírito de revelação, de iluminação e de sabedoria. E para que Paulo pede isso? Para que os crentes precisavam de revelação, de iluminação e de sabedoria? Paulo fala aqui, para saberes, para entender
para compreender o quê? A esperança do seu chamamento, a riqueza da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder para os crentes. Olha que coisa bonita. Olha a esperança de que eu fui chamado por Deus e de que esse chamado traz para nós esperança. Esperança do quê? De que Jesus voltará. Esperança de que eu irei morar com Ele. Esperança de que eu terei vida eterna. É uma esperança viva, é isso que nós esperamos. Se nós estivéssemos aqui, Paulo fala, né? Olha, se o nosso compromisso com Deus fosse restrito a esse mundo terreno, nós seríamos miseráveis, né? Mas a nossa esperança está além disso. Paulo fala que a nossa pátria está lá no céu. Então nós somos cidadãos celestiais, estamos assentados com Cristo, então temos uma esperança viva. Embora esse mundo cada vez está piorando, nós continuamos tendo esperança que um dia tudo isso vai acabar e nós estaremos melhor com Deus lá na glória. Essa é a nossa esperança. Então Paulo pede isso para que vocês compreendam a esperança do seu chamado. Vocês foram chamados para ser filho de Deus. Vocês foram chamados para ser cidadão dos céus. Vocês foram chamados para morar com Deus na glória. E Paulo pede também para que eles entendam a riqueza da glória de sua herança nos santos. Não fala na herança de todos, dos santos, daqueles que são separados. Nós temos uma herança. Lembra que nós vimos na parte daquele gráfico? Em Cristo nós temos possessão. O que Ele tem, nós temos. Em Cristo nós temos identificação e privilégio. O que Ele é, nós somos. Então a Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E essa herança que Deus nos dá é uma riqueza imensurável, uma riqueza espiritual que não tem preço que pague. E essa riqueza da glória, a herança que nós temos, é repartida entre os santos, não é para todo mundo. Qualquer pessoa que está aí, se não tiver compromisso com Deus através de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não tem herança com Deus não. Esquece. A herança é para os santos. E além disso, além da esperança do chamamento, além da riqueza da glória da sua herança, a suprema grandeza do seu poder para os crentes. Olha, essa herança que nós temos, essa esperança está baseada no poder supremo, na grandeza suprema de Jesus. Jesus está sobre todas as coisas, nada está acima deles. O livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, nos mostra isso, que Jesus é superior a tudo e a todos. Jesus mesmo disse, olha, está aqui quem é maior que o templo, está aqui quem é maior que Salomão. Jesus é maior do que qualquer instituição aqui na terra, e Jesus é maior do que qualquer indivíduo aqui na terra. Ele é Deus, está acima de todos, e a gente pode ter certeza da nossa esperança, pode ter certeza da nossa herança através dessa grandeza do poder que está em Cristo. Coisa bonita isso, né? Então, oi. O senhor já encerrou essa parte da suprema grandeza, né? Você vai começar agora a garantia? Isso, a garantia. A gente pode voltar à iluminação? Pode. Para me tirar uma dúvida? Isso. Não tem a ver com a alma, mas a iluminação me chamou a atenção. Vamos lá. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Gostaria que o senhor falasse, só para mim, aí eu vou dizer o porquê. Tá. Porque me veio uma dúvida. Porque ele acabou desobedecendo a Deus, né? Deus falou para ele tocar na rocha para sair água. Ele estava irado, foi lá e feriu a rocha. E Deus falou assim, olha, já que os outros não entraram, né? Porque me desobedeceram, você também me desobedeceu. Não é justo eu deixar você entrar e os outros que desobedeceram não entraram. Mas eu vou te dar um privilégio, Moisés, né? Os outros nem vão ver a terra prometida, mas tu vai subir no monte e você vai olhar, você vai avistar a terra prometida, certo? Sim. Você verá a terra prometida. É isso. Porque o senhor falou, me chamou a atenção. Eu estava lendo Gênesis e cheguei nessa parte
E além disso, Moisés teve outros privilégios, né, gente? Deus falou assim, ó, você vai aqui, você vai morrer aqui, vai passar aqui o cajado para Josué. O corpo de Moisés não foi encontrado, Deus o escondeu. E depois você sabe que Moisés entrou na terra prometida. Sabia? Em espírito. Jesus se transfigurou no Monte da Transfiguração, apareceu lá Moisés e Elias. Em espírito. Né? Isso. Veja como Deus é fantástico, né? Isso é uma iluminação, né, gente? Sim. Nova revelação. Então, Paulo primeiro agradece, pede, e agora ele vai mostrar a garantia da resposta da oração, a garantia de que os crentes iriam receber sabedoria, revelação e iluminação, de que seria concedido para os crentes esperança, riqueza e suprema grandeza. Versículos 20 a 23, põe aí, Bia. Olha lá. A garantia que Deus manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita dos céus. A garantia é isso, olha, Jesus morreu? Morreu, mas Deus o ressuscitou. E ele não morreu mais. Ressuscitou, glorificado, está sentado à direita de Deus, uma posição maravilhosa. Essa é a garantia que nós temos. Versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita dos céus. 21. Acima de todo o principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Gente, quando nós pensamos em potestades, principados, a gente pensa em... O que a gente pensa quando fala potestades, principados? Oi? Inferno. Não é isso? Inferno e demônios. Principados e potestades diz respeito a anjos e hierarquia de anjos. Os demônios eram anjos, caíram, né? Lá no céu tem principados e potestades, os anjos. No inferno tem principados e potestades, porque o diabo copia tudo o que Deus tem, né? Então, Deus tem os anjos dele, eu tenho meus anjos, são os demônios. Deus tem os filhos dele, eu vou arrebatar da terra filhos para mim também. O diabo quer copiar tudo que Deus tem, porque ele quer ser Deus. Então, lá no céu existe hierarquia de anjos, né? Nós temos lá arcanjos, né? Serafins, querubins, anjos. No inferno também tem isso. Agora, Paulo está dizendo que Jesus está acima de todo o principal, de todos os anjos do céu e também do inferno. Jesus está acima de todos, sentado à direita de Deus. Essa é a posição de Cristo, é o poder dele, a autoridade dele. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e pôs todas as coisas, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E o 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Agora Paulo está dizendo, vocês fazem parte de uma igreja, vocês são o corpo. Agora o cabeça da igreja não é o pastor, não é a pessoa que fundou a igreja, não é a família que dá o dízimo mais alto. A cabeça da igreja é Cristo. Então a garantia que Paulo dá para que as orações sejam recebidas ou atendidas é essa: Deus exerceu em Cristo. Primeiro, ele ressuscitou Jesus. Veja, a morte, ninguém aqui consegue driblar a morte, né? Ninguém. Pode ter o maior salário do mundo, maior capacidade, maior conhecimento, né? Os melhores meios médicos, máquinas, mas todos vamos morrer. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas a morte não deteve Jesus. Eu vou falar, mas teve pessoas que foram ressuscitadas assim, mas depois morreram. Jesus ressuscitou e não morreu mais. Está lá. Paulo fala que ele é a primícias da ressurreição. Então, a garantia de que nós podemos receber está em Jesus Cristo, no poder que Deus deu a ele. Deus o ressuscitou dos mortos, e não fez apenas isso. Além de o ressuscitar, o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Jesus está lá do lado de Deus, no lugar de igualdade, de identidade, de autoridade
também, ele fez cabeça sobre todas as coisas, inclusive da igreja. E Hebreus vai mostrar isso. A gente fala que Cristo é supremo no livro de Hebreus, como rei, sacerdote e filho de Deus. Cristo está acima de tudo e de todos, né? Então essa é a garantia que nós temos das nossas orações serem respondidas. O poder que Deus concedeu a Jesus, né? Vamos adoçar a nossa boca. Então é isso que Paulo mostra para a igreja de Filipos e que traz para nós, né, gente? É uma coisa muito bonita, muito interessante nós entendermos isso e desfrutarmos disso que a Bíblia nos ensina, que Paulo nos mostra através de Jesus Cristo. Deus fez tudo para nós e por nós através de Jesus. Que coisa bonita. Coisa bonita a gente ter essa certeza, essa convicção de que a nossa salvação é algo precioso e que a nossa salvação é uma garantia, e essa garantia está em Jesus, que está acima de tudo e de todos, que Deus o ressuscitou e o fez assentar nos seus lugares. Bom, nesse versículo 16 ao 23, o que a gente pode fazer para aplicar na nossa vida? Como é que a gente pode tomar posse disso? Como é que a gente vai aplicar isso no dia a dia? O que isso representa para nós, além da parte teórica, mas principalmente na parte prática? Significa que a ressurreição de Cristo é uma prova do poder de Deus. Olha como Deus é poderoso. Ele ressuscitou Jesus. Veja lá que Jesus foi blasfemado, preso, né? Torturado, pregado na cruz, certo? E morreu, foi morto. Aí os romanos, né, com medo, colocaram uma grande pedra no túmulo, colocaram soldados em volta para guardar, né? E daqui a pouco, o que acontece? Os anjos vêm, aquela pedra é removida, as mulheres chegam lá para olhar, para embalsamar, cadê ele? Está aqui o lençol dele, mas cadê ele? Aí o anjo aparece e fala assim: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Que maravilha, né? O túmulo está vazio. O poder de Deus de ressuscitar Jesus. Veja que coisa maravilhosa. Só Deus tem poder sobre a morte. Ninguém. E nós podemos ter essa certeza, essa garantia de que a ressurreição de Jesus Cristo é uma das maiores provas do poder de Deus. Outra coisa, devemos orar pela apropriação da nossa posição em Cristo. Toma posse, orar, Senhor, eu quero tomar posse daquilo que realmente eu sou. Me dê sabedoria, me dê iluminação, porque o Senhor já me deu revelação. O Senhor me dê revelação, me dê iluminação, me dê sabedoria para viver aqui nesse mundo como filho de Deus. Me ajuda, me orienta, para que todas as minhas atitudes corroborem com a minha vida, para que lá no meu trabalho eu mostre que eu sou diferente, que eu sou filho de Deus, para que lá no meu bairro eu mostre que sou diferente, que sou filho de Deus, para que na minha casa com meus familiares eu mostre que sou diferente, que sou filho de Deus, para com os amigos, quando eu estiver numa festa, Senhor, que eu não esqueça que eu sou filho de Deus, quando eu estiver lá no futebol, quando eu estiver no meu lazer, quando eu estiver no salão de beleza, que eu não esqueça que eu sou filho de Deus, quando eu estiver na escola, quando eu estiver no trabalho, em todo lugar, que eu não esqueça que sou filho de Deus e que sou herdeiro de Deus, que eu ando de cabeça erguida como verdadeiro cidadão dos céus, que eu não sou um crente medíocre que anda de cabeça baixa, mendigando, não. Olha, eu sou filho de Deus e preciso mostrar aqui nesse mundo que eu sou filho de Deus, com as minhas palavras, com as minhas atitudes e com o meu caráter. E aí nós temos aqui duas posições, vertical e horizontal. Vertical é a fé, minha fé,
eu me relaciono com Deus através da fé. Olha, eu não vejo Ele, que Ele é invisível, mas eu tenho fé, eu acredito que Ele existe. Olha, eu acredito que Ele tem poder para me abençoar, para me socorrer. Eu acredito que Ele teve poder e continua tendo poder. Ele me salvou e tem poder para me dar toda a herança que Ele prometeu. Eu tenho fé, eu acredito. Agora, na minha posição horizontal, eu preciso demonstrar essa fé que eu tenho, essa crença que eu tenho em Deus, com os meus irmãos, com meus amigos, com as pessoas. Eu preciso demonstrar amor para com as pessoas, principalmente, como diz a Bíblia, com os domésticos da fé, com meus irmãos em Cristo. Né? Eu tenho que mostrar. O crente é conhecido pelo amor. O crente não é conhecido pelo que ele conhece da Bíblia, pelo tempo que ele tem de conversão, pelo cargo que ele tem na igreja. Ele é conhecido pelo amor. Jesus diz lá em João 13, 34 e 35: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu tenho vos amado. Esse é o versículo 34. E o 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Nós estudamos a primeira epístola de João, estamos estudando a segunda, né? E as duas epístolas estão falando sobre isso, sobre amor a Deus, sobre amor ao próximo. Uma coisa depende da outra, né? O crente é conhecido pelo amor. Paulo fala sobre o amor no capítulo 13 de Coríntios. É a maior declaração de amor, um poema de amor. Paulo mostra que o amor está acima dos dons espirituais. Paulo mostra o que realmente o amor, que o amor deixa de fazer algumas coisas e começa a fazer outras coisas, que o amor tudo sofre, tudo padece, tudo crê, tudo suporta, e que o amor é eterno, porque ele diz, olha, agora permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. E o amor, além de ser eterno, ele é supremo, porque Paulo fala, porém o maior desses três é o amor. Tem um cântico que a gente canta no nosso canto cristão, eu acho que é o 380, que diz: qual o adorno dessa vida? É o amor, é o amor. Então, o que adorna, o que embeleza a vida? O amor. Já pensou a vida sem amor? A gente trabalhar não tem amor pelo que faz, a gente come a comida não tem prazer, não tem amor naquilo. Será que o Adelson ia casar com a Fabiana se não tivesse amor? Será que ele ia casar com o Djalma se não tivesse amor? Tem que ter amor. O amor é o adorno dessa vida, né? E Deus é amor. E os filhos de Deus vivem em amor. Essa é a nossa posição horizontal. Algumas peculiaridades que a gente vê, que a gente percebe aqui na carta de Efésios. Eu gosto de ler a Bíblia, gente. Um segredo para vocês: quando você estiver lendo a Bíblia, a primeira coisa que você faz, dê uma olhada nos verbos, quando você vai ler um texto, estudar, né? Veja os verbos. Procure ver em que tempo estão os verbos. Depois, as expressões ou palavras que se repetem com frequência. Ali, geralmente, a estrutura do autor. Tem alguma coisa ali interessante quando há essas repetições de palavras ou expressões. Nós vamos encontrar 11 vezes no capítulo 1, 11 vezes, as expressões, em Cristo, nele, no amado, por meio dele, para ele, no qual quem. Todas essas expressões são referentes a Cristo. O que significa isso? Significa a importância de Jesus, a posição de Jesus. Significa que tudo que Deus faz por nós é através de Jesus. E tudo que a gente recebe de Deus é por intermédio de Jesus, é pelos méritos de Jesus, não pelos nossos méritos. Em outras palavras, quando Deus olha para nós, Ele nos enxerga através da sombra de Jesus. A epístola de Filemão retrata um pouco isso, né? A gente chama isso de imputação. Imputação é você, não é amputação, é imputar, é dar crédito.
Imagine como nós éramos. Vamos tentar entender a nossa vida como se fosse uma conta bancária. A nossa conta bancária estava em débito com Deus. Nós estávamos devendo para Deus, estávamos no vermelho. E a conta de Jesus tinha muito crédito, estava em azul. Aí o que Deus fez através de Jesus? Ele não apenas zerou a nossa conta, tirou os nossos débitos. Aí a gente falou, opa, não devo mais nada para Deus. Deus tirou os meus débitos, porque Ele pegou a conta de Jesus, que estava positiva, transferiu um pouco para a minha conta e zerou. Não devo mais nada. Maravilha, né? Nós já seríamos eternamente, mas Deus fez mais. Ele não apenas zerou a nossa conta com o saldo positivo de Jesus. Jesus ainda continuou tendo saldo positivo. Ele pegou mais saldo positivo de Jesus e colocou na nossa conta. Nós estávamos devendo, deixamos de dever e agora nós temos crédito diante de Deus através de Jesus. Então, quando Deus olha para a nossa conta, Ele está olhando a conta de Jesus. Jesus e nós somos os dois titulares da conta. Podemos movimentar a conta, porque Jesus tem crédito diante de Deus. E Deus olha para a minha conta nos créditos de Jesus. Isso é coisa maravilhosa, né? Coisa bonita. Tudo isso em Jesus. Paulo mostra isso no capítulo 1. Outra coisa que a gente vê no capítulo 1, que se repete 3 vezes, vai aparecer a expressão para o louvor da sua glória. Né? Isso significa literalmente para dar mais prazer e alegria a Deus. Olha, que isso? Significa que tudo que Deus fez por nós através de Jesus dá mais alegria e prazer para Deus. É quando você dá um presente para alguém e aquela pessoa fica agradecida, mas você fica mais agradecido ainda por poder dar aquele presente para alguém. Aquilo te deixa alegre. Olha que bom, eu posso dar um presente para aquela pessoa que eu amo. Eu fico alegre. É assim. Deus nos deu um presente que o deixou alegre. 3 vezes aparece para o louvor da sua glória. Está lá no versículo 6 do capítulo 1, está no versículo 12 do capítulo 1, está no versículo 14 do capítulo 1. Vai falar sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo, a nossa salvação. A nossa salvação causou alegria, causou prazer a Deus. Coisa maravilhosa, né? E finalmente vai aparecer 3 vezes a expressão segundo a sua vontade. Olha lá. Deus fez tudo por nós voluntariamente. Deus fez tudo por nós porque Ele teve vontade de fazer. Ele não foi obrigado a fazer, não foi coagido a fazer. Ele fez porque tinha vontade. E olha, Deus fez tudo por nós porque tinha vontade. E isso me deu alegria. Que coisa bonita, né? Quando a gente entende isso. Isso é para a gente valorizar a nossa salvação. Lembra? A nossa salvação custou o trabalho conjunto da Trindade. Então é uma coisa maravilhosa. Custou o trabalho conjunto da Trindade e Deus fez isso porque Ele tinha vontade de fazer e isso deu alegria, deu prazer a Deus. A nossa salvação também tem que dar alegria e prazer a nós. E tudo que nós temos e que somos, Deus nos deu através de Jesus. E é por isso que Paulo diz lá em Romanos 11, do 33 ao 35, né? Porque dele, para Ele e por meio dele são todas as coisas. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Maravilhoso a gente aprender isso na Bíblia. Quanta coisa boa tem na Bíblia. E a gente lê às vezes e acaba não percebendo. Certo? Então Paulo mostrou o que é salvação, a importância da salvação. Orou para que os crentes de Éfeso entendessem isso. Agora Paulo vai mostrar isso na prática a semana que vem. Paulo já mostrou, né? Mas eu vou mostrar para vocês a semana que vem, o capítulo 2.
Paulo vai falar assim: para vocês entenderem bem a salvação, eu vou mostrar para vocês o que vocês eram antes de serem salvos, o que Jesus fez e o que vocês são hoje. Leiam em casa o capítulo 2, gente, né? Vocês vão ver que coisa maravilhosa. Paulo vai mostrar alguma coisa que tinha uns programas da televisão. Lembra aqueles quadros daqueles programas Transformação? Chegava a pessoa lá, né? Aí tirava uma foto dela, mandava lá, aí empetecava o cabelo, o batom, aquela coisa toda, né? Roupa, daqui a pouco, transformação, o que era e o que é agora. Nós vamos ver isso, né? Naquele quadro da televisão a gente vê o antes e o depois. Aqui no capítulo 2 nós vamos ver o antes, o durante, o depois. O que eu era, o que Deus fez e o que eu sou agora, depois daquilo que Deus fez em Cristo. Certo? Isso nós vamos aprender a semana que vem no capítulo 2. Tá certo? Não esqueça que hoje às 18 horas nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E logo no final do culto nós temos a nossa assembleia administrativa. Não esqueça de orar pela irmã Maria, está lá no Creina, quem puder visitar, vá lá, a visita é em qualquer horário. E Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se importa com isso. Que os anjos nos acompanhem até os nossos altos. Amém.